Pois é, durante o isolamento social, a população se deparou com uma série de medidas restritivas. A todo momento são editados decretos federais, estaduais, municipais, medidas provisórias, buscando encontrar soluções para evitar uma maior disseminação do vírus, mas que tem deixado muita gente confusa. Para a gente falar mais sobre esse assunto, está ao vivo aqui com a gente no Jornal do Continente, Carlos Alberto Crispim, especialista em Direito. Boa noite, professor Carlos Alberto. Seja bem-vindo ao Jornal do Continente. Boa noite, Karina. Boa noite a todos os catarinenses, né? Espero que estejam todos bem, principalmente de saúde. Diante de tudo isso, existe aí a hierarquia das normas para organizar toda essa situação. Explica para a gente o que é essa hierarquia das normas e como ela funciona. Karina, nós vivemos num momento de crise sem precedentes, né? Especialmente no âmbito da saúde, com reflexos na economia e na vida de todos os cidadãos. Então, de um momento para outro, a população começou a se deparar com uma série de medidas restritivas, buscando isolamento social, determinando quarentena. E aí vem a questão da hierarquia. Quais os decretos devem ser aplicados? Em nosso ordenamento jurídico, em síntese, a Constituição é a norma suprema e possui superioridade hierárquica em relação às demais normas. Portanto, a ela devem estar vinculadas. Essas normas constitucionais, além de garantir direitos, estabelecem limites ao poder do Estado, valendo-se para isso de princípios, regras. Então, todas as leis, decretos que são editados devem seguir o que preceitua a Constituição. Na hierarquia das normas, então, nós temos, em resumo, a Constituição, as leis, decretos, portarias, mas entre leis estaduais e municipais, entre esses decretos estaduais e municipais, não existe hierarquia, uma vez que, dentre as competências legislativas constitucionais determinadas para cada ente da federação, todos eles possuem autonomia política, inexistindo uma subordinação entre eles. Ou seja, se for questionado o conflito de normas estaduais e municipais, devem ser observadas as competências fixadas na Constituição, prevalecendo a norma expedida pelo Estado ou município competente para tratamento daquele assunto, conforme estabelece a Constituição Federal. Trazendo para a situação que a gente vive agora com relação à questão de saúde pública e trazendo mais perto ainda com relação a Estado e município. A gente tem aí vários decretos vigentes, sai cada pouco o decreto com relação ao governo do Estado, depois seus municípios têm seus decretos. O que vale nesse momento? Isso. Apesar de não haver hierarquia entre os decretos, em razão de que as normas de saúde pública devem ser editadas pensando na coletividade, os decretos municipais devem acompanhar as orientações do decreto estadual, podendo tomar medidas apenas mais restritivas, ou seja, os municípios não podem autorizar atividades já proibidas pelo Estado. Nós tivemos hoje um exemplo disso na cidade de Xaxim, em que o prefeito teve que revogar o decreto após a Justiça determinar a suspensão desse decreto que liberava atividades de comércio e de trabalhadores autônomos que foram proibidos pelo Estado. No caso da saúde pública, a Constituição, no artigo 23, inciso 2, estabelece que é competência comum da União, Estados, Distrito Federal e municípios cuidar da saúde, devendo cada um legislar no âmbito da competência territorial, sendo que a União edita normas mais abrangentes que devem ser observadas em caráter nacional, os estados em sua regionalização e os municípios dentro também de sua esfera territorial. Trazendo isso para a nossa realidade, como você falou, os estados e municípios podem atuar no campo da saúde pública, ou seja, tanto o prefeito quanto o governador de Santa Catarina, por força de autorização constitucional, pode tomar decisões relacionadas à saúde. Exemplo, o governador
liberando a atividade de alguns setores econômicos, o município pode aplicar regras mais restritivas a essa liberação, exigindo maiores cuidados. Por quê? Porque o município também é responsável por seu sistema de saúde. E tais medidas devem ser tomadas para que não ocorra o colapso. Perfeito. Então, todos esses regramentos, eles devem o quê? Estar visando proteger a coletividade e evitar, assim, o risco maior dessa pandemia. Perfeito, professor. Deu para a gente entender um pouquinho como está funcionando tudo isso e as pessoas estavam indecisas com relação a que respeitar, quais são os decretos que elas devem ser respeitados, que estão em vigor, se é Estado, se é município. Deu para a gente entender agora melhor a situação. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal do Continente. Uma boa noite para o senhor e até uma próxima. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima.